Bom, então agora eu vou falar com vocês sobre a nossa aula número 1, propriamente dita, que é a aula onde vai estar o, o, o questionário, né? As perguntas dirigidas, tal, as respostas. Então, é aula propriamente, tá? É uma aula um pouco mais maçante porque fala sobre anatomia e fisiologia do sistema nervoso central, que não é uma coisa tão simples. Por isso que eu mandei para vocês alguns vídeos sobre, assim, bem mais tranquilinhos, para a gente poder relembrar isso que vocês devem ter tido em anatomia bem lá para trás, tá? Bom, então eu falo um pouquinho sobre revisão e detalhamento da anatomia e fisiologia do sistema nervoso central e periférico, tá? A gente define como sistema nervoso central o sistema responsável pela coordenação e controle de todos os sistemas orgânicos, né? Então controla a função, controla a respiração, o batimento cardíaco, até a diurese, os movimentos, enfim. Então, é responsável pela coordenação, o negócio tem que estar coordenado, né? Porque se estiver incoordenado já dá galho, e controle de todos os sistemas, integrando o ser humano ao ambiente. É capaz de receber estímulos e desencadear respostas. Então, o sistema nervoso central é fantástico. E ele é constituído principalmente pelas pequenas células que vocês já devem ter lembrado, ouvido falar e vão se lembrar que são os neurônios, que é a célula nervosa, tá? É por ela que existe a comunicação, por exemplo. Então, eu acabei de furar meu dedo, aí o estímulo vai direto para minha medula, vai para o meu sistema nervoso central, chega no meu neurônio, que vai fazer uma sinapse e vai devolver rapidinho com o estímulo doloroso, tá? Então, a constituição própria do sistema nervoso central é o neurônio, tá? E pelas células da neuroglia ou glia e células ependimárias, que apresentam funções de sustentação, funções de alimentação dos neurônios tróficas, né? E de reparos nos tecidos nervosos, tá bom? Isso aqui é mais pra gente lembrar que o sistema nervoso é responsável pela coordenação e controle de todos os sistemas e é constituído basicamente pelos neurônios, que são formados pelas células da glia ou neuroglia, tá bom? Bom, o sistema nervoso ele é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente também. Sua função é perceber e identificar condições ambientais externas, frio, calor, dor, medo, coragem, né? Bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo, taquicardia, bradicardia, sonolência, agitação, movimentos, tremor, né? Bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a estas condições. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo, tá? Que é o que fica dentro da caixa craniana, e o que desce a medula, tá? O encéfalo é formado por duas estruturas, o cerebelo e o tronco encefálico, que é extremamente delicado. Mesencéfalo, ponte e bulbo, que é onde controla realmente todas as funções vitais, respiração e batimento cardíaco. Então, quando o paciente tem morte encefálica, ele tem uma lesão nesta estrutura, por isso que ele entra em morte encefálica. E aí tem a medula espinhal, também que, uma vez lesada, paralisa os movimentos, a gente já sabe. Lesada, seccionada, né, obviamente, e é por onde corre o líquor, né, aquele líquido raro que serve para lubrificar e umedecer essas estruturas,
tá bom? E alimentá-las também. E aí existe também o sistema nervoso periférico, que são os nervos cranianos, que são 12 pares, os nervos da coluna, que são 31, obviamente que ninguém precisa decorar, e as terminações nervosas. Mas todo mundo já teve uma neuralgia do trigêmeo, sabe? Ou já ouviu falar o nervo trigêmeo, o nervo hipoglosso, que é o da língua, né? O nervo óptico, o nervo acústico. Então, às vezes é ligar o leco com o creco, né? E os da coluna, que não são tão conhecidos, mas são importantes que a gente saiba, tá? Mas não precisa decorar, obviamente, nada. Precisa saber. Bom, um encéfalo possui cerca de 1,5 kg nos adultos, nos cabeçudos um pouquinho mais. Ele está localizado numa caixa craniana rígida, que são os ossos, né? E ele é dividido, como eu falei para vocês, em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Isso aqui está tudo descrito no slide número 4, com a figura exatamente de como é isso dividido, tá? O encéfalo, o que é mais importante para nós é o cérebro. E o cérebro tem como função sensação, ato consciente e voluntário, que é o movimento, pensamento, memória e inteligência, principalmente a aprendizagem, sentidos e equilíbrio, tá? E aí, cada local do cérebro é responsável, por exemplo, por um dessas funções que eu falei. Por exemplo, os movimentos básicos, eles estão bem aqui no meio. A visão está bem aqui atrás, tá? Então, por exemplo, se o paciente tem um trauma craniano posterior, ele pode perder a visão, né? A área do comportamento está aqui na frente, que é a área da cognição, comportamento, emoção. Por isso que às vezes as pessoas falam que tá frontalizado, né? Tá com a emoção à flor da pele. Então, a área frontal é uma das principais áreas responsáveis aí pelo comportamento e a emoção, tá? Então, isso também tá tudo muito bem dividido para vocês. Aí vem o cérebro, né? Que também, além de ter como função essas coisas que eu já passei, ele é formado pelo tálamo e pelo hipotálamo, que ficam na parte mais inferior do cérebro. O tálamo, ele é responsável pela reorganização dos estímulos nervosos e pela consciência, tá? E o hipotálamo regula nossa temperatura, nosso apetite, nosso balanço hídrico, quanto a gente faz de xixi ou não, né? Pouco ou muito. Controle da hipófise, que é uma glândula muito importante dentro do sistema nervoso central, né? E outras glândulas, tá? Bom, e o cerebelo? O cerebelo é uma estrutura bastante importante também. Ele é responsável pelo equilíbrio. Então, quem tem labirintite tem o cerebelo meio fora da ordem. Tônus e vigor muscular, orientação espacial, para quem dirige isso é bastante importante, e coordenação de movimentos, tá? Então tá tudo aqui na figura para vocês verem as localizações. E a parte mais importante que eu falei para vocês, que é a ponte, o bulbo e o cerebelo, que ficam no tronco encefálico bem aqui atrás, são responsáveis então pela, como eu posso falar para vocês, pela nossa respiração, pelo nosso batimento cardíaco, por todas as nossas funções vitais, tá? A ponte, além de tudo, ela ajuda a manutenção da postura corporal, o equilíbrio e o tônus do músculo, a força do músculo, tá? O bulbo, que é a parte mais nobre, né? Que ajuda nos batimentos cardíacos, nos movimentos respiratórios e na deglutição.
Então, por que que os pacientes engasgam? Por que que os pacientes engasgam? Porque os pacientes em coma, né? Por que eles não comem por boca? Por quê? Eles não têm a condição de engolir. Porque lá atrás, quem comanda não está adequadamente preparado, tá? Então, vocês vão ver isso também no slide número 11, tá bom? E aí vem a medula espinhal, não menos importante que o cerebelo. É um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral. Isso aqui é só para vocês se lembrarem, porque vocês já tiveram em anatomia, né? Eu imagino. Então, ele aloja-se dentro das perfurações das vértebras, então tem as vértebras e esse cordão passa por dentro das vértebras, e da medula espinhal partem 31 pares de nervos que vão cada um fazer a sua função, tá? Então também tá aqui muito bem explicadinho, tá bom? A função da medula espinhal é bastante interessante porque ela recebe todas as informações de diversas partes do corpo e as enviam para o encéfalo e vice-versa. Então, recebe, por exemplo, um pisão no pé, aí sobe para a medula, né? Vem o estímulo rapidamente, isso é coisa de milésimos. Vem para a medula, já vai para o encéfalo já sente a dor, né? Já identifica a dor e já responde com um mecanismo, né? De dor e de defesa. E aí entram todos os mecanismos inflamatórios e de proteção, tá? É responsável pelos atos reflexos, principalmente o reflexo medular, né? E o reflexo medular nada mais é que a capacidade da medula em elaborar resposta rápida em situações de emergência, sem a interferência do encéfalo. Então, não precisa pensar muito. Então, a medula já pensa mais rápido. Entendem? Mais ou menos nesse sentido, tá? Além disso, da medula, do encéfalo, do cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, etc., a gente tem as meninges, que não são menos importantes também, tá? São 3 delicadas membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central. Então, elas ficam entre o osso, né? Frontal, parietal, temporal, occipital. E são... Elas revestem e protegem o encéfalo do quê? De uma caixa rígida. Então, no momento de um trauma, quando você bate a cabeça, ainda tem a meninge para proteger o encéfalo, que é extremamente delicado. E quem são elas, né? A dura mater, a aracnoide e a pia mater. A que fica mais perto do osso e que protege mais fica mais perto do osso e blinda um pouco mais as outras é a dura mater, tá? E abaixo delas, a aracnoide e abaixo delas, a pia mater. Extremamente vascularizadas, sangram facilmente, AVCs hemorrágicos podem vir das meninges também, não só dentro do encéfalo. Então, e as meningites também graves ocorrem nessas membranas. Então, são doenças muito graves que levam o paciente a uma incapacidade permanente ou até mesmo a óbito, tá? E no trauma também, um trauma crânioencefálico, uma hemorragia meníngea, evolui muito mal, tá? Bom, aí eu falo um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico, que é constituído por nervos, gânglios nervosos e terminações nervosas. Os nervos são fios finos formados por vários axônios envolvidos por um tecido conjuntivo. Transmitem mensagens de várias partes do corpo também para o sistema nervoso central e esse devolve para as regiões corporais, tá? Bom, a classificação dos nervos, né? Eles podem ser sensitivos, motores ou mistos, né? Os sensitivos, eles passam as sensações.
Os motores, eles passam a motricidade, o movimento, e os mistos, ambos, sensação e movimento. Quanto à posição anatômica, eles podem ser cranianos, ligados ao encéfalo, como eu falei, são 12 pares, e os espinhais, que são ligados à medula, que são 31 pares, tá? Os gânglios nervosos são menos importantes, acho que a gente não precisa se aprofundar tanto, mas são aglomerados de corpos celulares encontrados fora do sistema nervoso central e também ajudam ao corpo a reconhecer perigo, dor, calor, machucado, sensações, motricidade e etc. Tá? No sistema nervoso periférico, além de tudo, a gente tem as terminações nervosas, né? Que captam estímulos do meio interno ou externo e os levam para o sistema nervoso central. Por exemplo, o subcutâneo, um pelo, um beliscão, um pelo que eu arranco aqui, eu tenho uma terminação nervosa paralela. Uma veia que eu punciono aqui, eu tenho uma terminação nervosa que acompanha a veia. Por isso que na hora de puncionar dói. Eu tenho, quando eu vou puncionar uma artéria, eu tenho um feixe nervoso também que acompanha a artéria. Então, eles captam essas terminações nervosas nas pontas dos dedos, nos músculos, nas artérias, nas veias, nos ossos. Eu tenho essas terminações nervosas, né? Então, tá aqui muito bem explicado para vocês no slide 19, tá? O sistema nervoso, ele pode ser periférico, ele pode ser voluntário ou autônomo, né? O sistema nervoso voluntário, ele causa ações conscientes, andar, falar, pensar, movimentar um braço, uma perna, chutar uma bola, andar de bicicleta, dar um beijo, tá? E o sistema autônomo, ele é visceral. Então, ele controla, por exemplo, o estômago, a digestão, a produção do ácido gástrico, os batimentos cardíacos, o movimento peristáltico do intestino, o movimento da bexiga, tá? E ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. A gente não precisa se aprofundar muito nisso, mas é importante que se saiba, porque quando você for cuidar de um doente que tiver uma doença do sistema nervoso autônomo, você vai lembrar, pô, então esse paciente tem problemas de ações inconscientes, ele não tem a consciência daquilo, então controle de digestão, de batimento cardíaco, de movimento de víscera, então eu tenho que saber mais ou menos o que fazer com esse paciente, tá? Então tá aqui mostrando para vocês no slide 21, né? Quem controla a bexiga, quem promove a evacuação, quem relaxa a bexiga, quem estimula a liberação da glicose pelo fígado, quem reduz os batimentos cardíacos, tudo isso é nervo. Entenderam? São nervos do sistema nervoso autônomo, e ele é que, óbvio, que ele é sistema nervoso periférico, porque ele está na medula, mas ele controla também todos esses movimentos. Então é muito complexo, né, o sistema nervoso. E como que se processa essas informações? Através da transmissão de impulsos. Dentro de um neurônio, as mensagens fluem do dendrito para o axônio através do corpo, tá? E do corpo do neurônio, né? Então é aquela bolinha, aí tem um fiozinho e o rabinho. Bolinha, fiozinho e rabinho. Vocês devem lembrar de um neurônio, né? Na aula de anatomia. E o disparo do axônio depende da soma dos impulsos nervosos. O neurônio dispara quando a soma supera um limiar de ação, tá? Então, quando já não estiver aguentando mais, esse neurônio libera esse limiar de ação. Às vezes, se encosta em algum lugar, ó, por exemplo, eu encostei minha mão aqui. Não liberou nenhum limiar de ação, porque eu não senti dor, não aconteceu nada, eu só encostei na mesa. Entende?
isso é bastante tranquilo. E aí existem as sinapses, ponto no qual um neurônio encontra o outro e quando o outro encontra a célula-alvo, o terminal axônico da célula pré-sináptica, a fenda sináptica e a membrana da célula pós-sináptica. Então, a sinapse, né, é um ponto em que elas vão se encontrando, uma mandando um estímulo para outra, um estímulo nervoso. Isso está no vídeo, bastante ilustrativo para vocês entenderem, tá? Acho que vale a pena assistir o vídeo. E essa próxima, 24, também mostra como um passa para o outro através de reações químicas, elétricas, né? E aí, no último slide, número 25, eu falo um pouquinho sobre os 12 pares cranianos, que são os mais importantes, o nervo olfativo, o nervo óptico, o nervo oculomotor, que é o que a gente movimenta os olhos, o troclear, que é onde a gente leva o som lá para dentro, o motor ocular externo, o trigêmeo, para quem já teve dor do trigêmeo, o nervo facial, o vestíbulo coclear, o acústico, né, que capta o som, o glossofaríngeo, que movimenta a língua para a gente poder engolir e falar, né, o nervo vago, que é aquele que fica mais para baixo e que, segundo consta, é o nervo do soluço. Quando você tem uma irritação do nervo vago, começa com um soluço, tá? E o nervo acessório, que é muito próximo ao hipoglosso, que ajuda também na deglutição, tá bom? Então, em relação ao sistema nervoso central, é isso, não mais do que isso, tá? Vejam um estudo dirigido, as respostas todas estão nos slides. Eu mandei uma apostilinha também, para quem tiver interesse. Se tiverem dúvida, podem me chamar. Tem o livro também, o volume 3, tá bom? Para quem tiver e quiser consultar. Mas eu acho que a aula de amanhã talvez seja mais produtiva, no sentido da gente começar a falar um pouco mais sobre as doenças, tá bom? Então, tenham um bom estudo, uma boa noite. Eu entro no fórum, eu deixo o fórum aberto para perguntas, tá? E aí eu entro um pouquinho no chat, se alguém quiser me chamar ou não, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço, uma boa noite para vocês, um bom descanso e bons estudos aí para vocês.